Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa é a gravação da minha última aula do semestre e essa última aula é uma revisão para você fazer uma ótima avaliação de segundo bimestre. Eu quero que você, ao assistir essa aula, que você faça algumas coisinhas. Quero que você faça anotações no seu caderno, reveja as aulas que eu fiz. Talvez você tenha visto ou não, mas veja e reveja as aulas, porque isso vai te ajudar a fixar bem esse conteúdo. E se prepare para a avaliação, que será na sexta-feira, dia 26 de junho, primeira chamada, e sábado, dia 27 de junho, segunda chamada. Tanto faz você fazer primeira ou segunda chamada, não precisa avisar ninguém, não precisa pagar nada, tanto faz para nós. As duas provas têm o mesmo nível de exigência e eu vou comentar as duas aqui. Então, você assistindo essa aula, prestando atenção, fazendo anotação, você estará preparado tanto para a avaliação de primeira chamada, quanto também para a avaliação de segunda chamada. Vou comentar questão por questão. Então, eu quero relembrar com vocês os hormônios vegetais. Os hormônios vegetais também são chamados de fito-hormônios. E aí tem uma questão sobre etileno. E eu quero que você se lembre que o etileno ele é um hormônio gasoso que leva à maturação dos frutos. Então, quando eu falei da aula de hormônios vegetais, eu disse que meu avô pegava aquele caixa enorme de bananas e algumas ele envolvia no jornal e colocava dentro do forno elétrico desligado. E essas bananas amadureciam mais rápido. O etileno que elas iam liberando ficava ali entre elas mesmas, porque elas estavam enroladas no jornal e dentro do forno, e aí elas amadureciam mais rápido. Então, em baixa temperatura é diminuída a liberação do etileno. Em elevada temperatura, abafado como meu avô fazia, aumenta a liberação do etileno. Outra situação de hormônios vegetais. Quando a gente poda uma roseira, uma planta, as auxinas estimulam o desenvolvimento das gemas laterais. Então, quando eu podo aquela gema apical, era aquela que fazia a planta crescer para cima, eu estimulo o desenvolvimento das gemas laterais, aí fica uma planta cheinha. A auxina, outra coisa que a auxina faz, além de desenvolver as gemas laterais, fazendo com que a planta fique mais cheinha, a auxina também chamada de AIA, ela se acumula na parte do caule que está sombreado. Quando a gente põe uma plantinha, até mostrei isso na aula que eu fiz. Quando a gente põe uma plantinha, um lado para a sombra e um lado para o sol, essa plantinha cresce em sentido do sol. Por quê? Porque a auxina vai para a parte sombreada e faz uma distensão celular acontecer. E aí, essa distensão do lado sombreado faz com que a planta se volte para o sol. Quando se pulveriza a auxina no ovário da flor, se promove o desenvolvimento do fruto sem fecundação dos óvulos. Então, serão frutos sem sementes. Então, a auxina faz tudo isso. Vai ter questões lá de hormônios vegetais, tanto na avaliação diagnóstica de primeira chamada, quanto também de segunda chamada. O fruto, para a gente relembrar, é o desenvolvimento do ovário da flor. Eu coloquei uma questão lá no fórum avaliativo, pedindo para vocês verificarem quantos quilos de frutos tinha na refeição, e eu quero relembrar que tomate é fruto, berinjela é fruto, abobrinha é fruto, pimentão é fruto, a vagem da ervilha é fruto e a laranja também é fruto. Vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Os fungos são seres heterótrofos, quer dizer que eles não produzem seu próprio alimento. Eles são responsáveis pelas doenças chamadas de micoses. Eles fermentam substâncias, por isso nós fazemos alimentos à base de fungos. Eles formam os líquens, que é uma associação de algas e fungos, e eles produzem antibióticos, como por exemplo a penicilina, que foi tirada do fungo Penicillium notatum. Então, tudo isso de fungos vai ser importante para as questões de fungos.
As angiospermas são as plantas mais completas que existem, elas são as únicas plantas que possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. São as plantas mais completas que existem. Os vegetais são seres autótrofos fotossintetizantes, quer dizer que eles produzem seu próprio alimento. Eles produzem glicose, que é esse alimento que a gente diz, produz molécula orgânica utilizando a luz, pode ser luz artificial ou luz solar, o gás carbônico e a água. Bom lembrar também que as briófitas e as pteridófitas não possuem sementes. As gimnospermas têm sementes nuas e as angiospermas têm sementes protegidas pelo fruto, né? Quero relembrar com vocês que a doença de Chagas é causada por um protozoário. Esse protozoário é o Trypanosoma cruzi, que a gente pega pelas fezes do barbeiro contaminado. Então vai ter uma questãozinha lá sobre protozoário Trypanosoma cruzi. Relembrar que o animal é um ser multi ou pluricelular, ele não tem clorofila, ele é um ser heterótrofo ou heterotrófico e ele ingere alimentos, ele ingere moléculas orgânicas, já que ele não consegue produzir suas próprias moléculas. Pulou. A reprodução. Temos reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, há o envolvimento de dois gametas, gameta masculino e gameta feminino, de indivíduos diferentes, por isso há variabilidade genética, e na reprodução assexuada não há variação genética. O indivíduo se reproduz sozinho, então há vantagens e desvantagens nos dois tipos de reprodução. Falei de reprodução na última aula sobre reino animalia, que foi a introdução do reino animalia. Pessoal, é isso. Desejo assim que vocês se preparem para a avaliação, para vocês se sentirem em paz, orgulhosos do que fizeram. Desejo que vocês tenham ótimas férias, que vocês se cuidem, que vocês bebam água, se alimentem bem, colaborem com os afazeres domésticos, colaborem aí com sua família, com as pessoas que você convive, que você tenha ótimos dias e que a gente retorne, né, à nossa rotina normal, de liberdade, de tranquilidade, de comunhão, de encontros, né? Logo, logo. É tudo isso que eu desejo para nós, para vocês. Tudo de bom, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.